No quadro Quintal do Empreendedor dessa semana, você vai conhecer a história de seu Bento Nonato. Marceneiro de profissão, Nonato é um belo exemplo de superação e história de vida. É com você, Adilson. Hoje no quadro Quintal do Empreendedor, a equipe do Visão de Mercado está em Garça. Nós vamos conhecer a história de Bento Nonato, um marceneiro que atua há quase 30 anos no mercado e que teve que se reinventar após perder seu emprego. Vamos até a casa dele e conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional. Seu Nonato, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. A gente ficou sabendo da sua história e veio conferir em loco como que é o seu trabalho, sua questão profissional e a sua história de vida. Sim. Aqui a gente consegue ver que já tem alguns produtos, né? Tem algumas coisas que a gente já fez aqui no nosso ateliê. Aqui alguns bancos, mesa, a cadeira preguiçosa, alguns banquinhos. Mas isso é história para daqui a pouco. Vamos lá conhecer o seu ateliê, ver como que é o seu trabalho? Vamos lá, vamos entrar. Seu Nonato, aqui é o espaço onde o senhor realiza todo o seu trabalho, né? Sim. Como que é a sua história com a marcenaria, como tudo começou? Olha, aqui está o sonho de um bom tempo da minha vida. E, na realidade, aqui começou... Eu trabalhava de empregado para o meu irmão. E uma certa situação lá em Marília, eu até fiquei magoado com o meu irmão, porque ele disse assim para mim, olha, hoje é o teu último dia de trabalhar comigo. E eu falei, mas como que você vai fazer isso? E não, segunda-feira você não precisa vir mais trabalhar. Trabalhei 15 anos para ele. E de repente, é aquela velha história que quem está na represa tem que aprender a nadar, senão morre afogado. Mas como foi depois de 15 anos, a segurança do emprego, se vê desempregado, com filho, esposa, toda uma família para se sustentar? Olha, não foi fácil nem um pouquinho. Não foi fácil mesmo. Mas como a gente já tinha experiência em trabalhar com madeira, e eu tenho a minha família de Marília, eu tenho um irmão lá, outro irmão que tem uma empresa de marcenaria lá. E aí um dia ele me chamou para fazer alguns serviços lá, e eu fiquei olhando as máquinas dele. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a construir minha máquina. Aí ele foi e falou, você acha? Não vai fazer isso não? Vou sim. Então essa máquina aqui, ela foi o início de tudo. Essa serra circular de mesa, eu comecei a olhar a marca da que ele tem lá e fui com a trena e comecei a medir e colocar num papel. E eu falei para ele, você vai ter uma surpresa, eu vou fazer essa máquina. Alguns dias depois, eu cheguei e comecei a cortar os ferros. Eu emprestei uma máquina de solda. Só que esse negócio de emprestar ferramenta é um pouco complicado, né? A pessoa, quando emprestou a máquina, ela falou, mas você sabe soldar? Eu falei, eu não sei, mas eu vou aprender. Mas você vai aprender na minha máquina? Eu vou aprender na tua máquina. Então, tá aqui um resultado de esforço, tá? Não sabia soldar. Eu aprendi a soldar fazendo essa máquina aqui. E essa da máquina... Vamos falar assim, que ela todas aqui são principais, mas essa aqui é o coração daqui da minha oficina. E além dessa máquina, com o tempo o senhor foi desenvolvendo outras também, né? Sim, sim. Aqui, ó, essa outra máquina aqui, ela chama furadeira vertical. Isso daqui você nunca vai encontrar no mercado. Não existe isso aqui. Essa máquina aqui é uma invenção própria, uma invenção nossa. Essa máquina aqui, ela trabalha desse jeito, isso aqui gira, tá? E
aqui faz um canal na madeira, que é um encaixe, é a fêmea que nós chamamos na madeira, né? Essa aqui foi a segunda a ser construída, tá? Porque eu precisava dela para fazer esse canal. Então, ao invés de se lamentar e chorar por uma dificuldade, o senhor buscou alternativas para se recolocar no mercado de trabalho. Sim, esse negócio está chorando e parado, reclamando, não dá muito certo. Às vezes as pessoas perdem tanto tempo em reclamar, em parar, e não vai à luta, não vai buscar solução para aquela situação que está vivendo, né? Graças a Deus, Deus deu força para a gente e está aqui, ó, resultado de tudo isso daqui. Tá? Todo aquele material que o senhor produz, todos são adventos aqui dessa sua oficina. Sim. Um detalhe, todas essas máquinas que vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma tupia. Aqui não tem nenhum ferro novo aqui. Foi tudo material de reaproveitamento. Aqui tem peça de carro, de motor de carro que eu adaptei para formar essas máquinas aqui, né? A tupia, para você ter uma ideia, ela não perde nada, o corte, o trabalho dela não perde nada por uma máquina comprada. Aqui faço coisas tremendas nessa máquina aqui. Esse compressor aqui também tem uma história interessante, né? O senhor teve que fazer adaptações para que ele atendesse a sua necessidade? Olha, a história desse compressor aqui é a seguinte. Eu comprei ele em uma loja 0 quilômetro e tal, mas como alguns produtos importados, eles dão problema, né? E aí o que aconteceu é que esse compressor não parava de dar problema. Aí todo esse maquinário, todo o motor, tudo isso que vocês estão vendo aqui, um dia eu falei assim, eu vou construir o meu compressor. Conversando com um rapaz que trabalha numa loja que conserta a geladeira, ele falou, eu vou te ajudar. Ele me arrumou esse pistão e ele falou assim para mim, ó, você vai fazer desse jeito aqui. Mostrou, marcou no papel, tudo. E aí, rapaz, eu cheguei aqui e comecei a bolar o que eu ia fazer para atender a minha necessidade. E está aqui, ó. Eu vou ligar ele aqui. Tá? Ele empurra, ele tem uma pressão de 120 libras. E eu uso ele para pinar os meus bancos. E é uma ferramenta que isso daqui vai no lugar do martelo, do prego do martelo, tá? Então precisa do compressor para empurrar isso aqui para mim fazer as minhas artes aqui, tá? Atravessando um momento delicado em sua vida, Nonato usou a adversidade para dar a volta por cima. A gente olha para as ferramentas, gabaritos, todos feitos pelo senhor. Lhe passa um filme na cabeça, lhe vem à memória todo esse tempo de profissão, de dedicação? Olha, e vem um sentimento, uma lembrança, desde a época do meu pai, sabe? Meu pai, ele 11 filhos, e na época, todo mundo criança, era difícil para ele manter essa família. E essa lição eu aprendi com meu pai. A gente tem que dar um jeito para se sobreviver honestamente. Cada gabarito desse tem uma história assim, pode ter certeza. Sabe, o pai, quantas vezes que o pai ia de bicicleta? Eu comecei com 7 anos de idade. Eu estudava cedo na escola, levava o almoço para o pai, almoçava com o pai e ficava o resto da tarde lá. Então, cada vez que eu vejo isso aqui, um martelo que está ali, que foi o presente, o primeiro martelo que eu ganhei na minha vida, do meu pai, então é aquele sentimento que marca, isso não tem preço, sabe? É coisa, eu estando aqui, esse aqui é meu mundo na realidade, tá? Aqui eu sinto uma paz tremenda e, além de tudo, é o sustento da minha família. O senhor fala de superação, de dedicação. O senhor me disse no início que, quando o seu irmão disse que não tinha mais condições de lhe dar o emprego,
num certo momento o senhor teve um pouco de raiva dele, né? Não sei nem se é o termo correto. Isso é algo também que o senhor aprendeu a superar? Com certeza. Meu irmão, depois de um bom tempo mesmo, eu cheguei para ele e falei assim, vamos consertar uma situação que ficou pendente. Ele falou, que situação? Na época, a minha esposa havia falecido, isso tudo no mesmo tempo, sabe? Minha esposa faleceu, dias depois ele falando que ele ia me ajudar dispensando. Eu falei, que tipo de ajuda é essa, né? Mas eu não estava entendendo um trabalhar de Deus nessa história toda. Por quê? Eu acredito, 15 anos, se eu estivesse trabalhando com ele até hoje, eu estaria ali com 30, 40 anos trabalhando de empregado. Não teria realizado todos esses sonhos aqui, né? E eu disse para ele assim, Cido, quando você me mandou embora, eu fiquei muito magoado, muito chateado com você. Nós sempre tivemos uma boa amizade, mas naquele dia, quando eu apertei a mão dele, dei um abraço nele, falei, meu irmão, a melhor coisa que você fez na tua vida foi ter me dispensado e ter dado condição para que eu passasse tudo isso aqui, superasse essa situação. Então está aqui. Talvez o meu irmão não sabe de tudo esses detalhes aqui, mas na hora que ele vê tudo, ele vai lembrar daquele dia que ele chegou para mim e falou, olha, segunda-feira você não precisa trabalhar mais. Foi uma palavra complicada que eu ouvi, mas graças a Deus, superamos. E superamos mesmo, graças a Deus. A marcenaria o acompanha desde a infância. Depois de tantos anos exercendo esse ofício, ele se sente realizado. Esses móveis são rústicos, né? São realizações de sonhos não só de seus clientes, mas do senhor também, né? Com certeza, esses móveis aqui, aquela hora que eu estava mostrando os gabaritos ali, cada um desse aqui, se vocês prestarem atenção, tem um gabarito lá. E como eu disse, que isso aqui é a realização de um sonho, veja só, aqui onde nós estamos, esse banco é conhecido como namoradeira, banco individual, aquele ali banco para 3 pessoas. Então, é um realizar mesmo de sonho isso aqui, tá? É um realizar que é um sonho e é também a minha fonte de renda está aqui. O senhor se sente realizado profissionalmente? Eu me sinto muito bem realizado. Tá? Deus deu essa condição para superar tudo e aqui está, ó. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Aqui. Pedir a Deus, resposta de Deus e muito trabalho também para chegar até aqui. Parabéns pelo seu trabalho e sobretudo pela superação. O senhor tem uma história de vida linda. Muito obrigado mesmo. E que essa reportagem sirva para todos que for quando ver e lembrar que os obstáculos que aparecem na nossa vida não está ali para derrubar, está ali para ser superado. E com essa história de vida magnífica do seu Bento Nonato, a gente termina o quadro de hoje, Quintal do Empreendedor. É com você aí do estúdio, Rogério. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Breda Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei e Produtiva. Assim, JDP Energia Solar, CIM Corretora de Seguros, azeitonapreta.com,
Ferman, Toque Bordados, Academia RCR Sports, Magnogás, revendedor autorizado Concigás, Centro Automotivo Porto Seguro Marília,